Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida. E a lição é a culpa humana e a graça de Deus. Nós vamos concluir o estudo sobre a culpa humana e a graça de Deus. O que nós podemos tirar de conclusão? Primeiro, nem todos os sentimentos de culpa são ruins. Há sentimentos que destroem vidas, mas há sentimentos que a culpa traz, que faz com que o homem reveja os seus atos e procure resolver o problema, restaurar a sua vida, restaurar a vida daquele que ele prejudicou. Então, nem sempre os sentimentos de culpa são ruins. Há mesmo sentimentos que são destruidores. Por exemplo, nós podemos citar Judas. Desde o começo nós estamos falando. Ele errou, ele traiu a Cristo Jesus, mas ele não se arrependeu. Ou seja, o sentimento de culpa dele foi destrutivo. Ou seja, ele não encontrou o arrependimento e não buscou o perdão do seu erro. E ele saiu e foi enforcar-se. Entretanto, nós temos em algumas pessoas que os sentimentos de culpa, elas são construtivas. Então, a culpa vem, começa a tratar a sua vida, ela se sente culpada, ela se sente a pior pessoa do mundo. Entretanto, ela procura um meio pela qual ela vai tratar o seu problema. Ela vai tratar a sua culpa e vai tratar o seu erro. Então, ela se arrepende, ela confessa e ela busca o perdão do seu erro. Como exemplo que nós temos, Pedro. A culpa de Pedro o levou ao arrependimento. Pedro negou 3 vezes a Cristo. E depois ele chorou amargamente. E Cristo, quando se aproximou de Pedro, 3 vezes, Cristo perguntou: "Tu me amas?" E ele declara o seu amor a Jesus. E ali Pedro é restaurado, Pedro é tratado, Pedro é curado, Pedro é perdoado. E assim Pedro se torna um dos líderes da igreja. Então, queridos, nem todos os sentimentos da culpa são ruins. Em algumas pessoas, esses sentimentos, elas constroem e não destroem. E o nosso exemplo, Pedro. Entretanto, nós temos que ter a consciência que ninguém vai alcançar a perfeição deste mundo. Nós ainda lutamos na vida espiritual contra a vida da carne. E muitas das vezes a carne fala mais alto e nós cometemos erro, nós pecamos e destruímos o nosso relacionamento com Deus. É por isso que nós não vamos alcançar a perfeição. Entretanto, nós temos que caminhar de acordo com a vontade de Deus, procurando ter uma vida sensata, uma vida pura, uma vida santa, uma vida que realmente esteja em intimidade com Deus, para que não venhamos a errar e não nos sentirmos culpados. Então, a nossa caminhada é uma caminhada de lutas, de problemas e de aflições, mas nós temos que firmar a nossa fé em Cristo. O salmista diz: "Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores." O nosso coração deve estar firme no Senhor, para que não possamos chorar, mas sim nos alegrarmos glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Mas, irmãos, nós temos que ter consciência. Consciência do quê? Consciência que, primeiro, somos pecadores. Primeiro, que nós erramos. E termos consciência que nós temos consequências dos nossos erros. E essas consequências trazem culpa. E a culpa, ela pode edificar ou ela pode destruir, como nós estamos comentando. Entretanto, nós temos que ter consciência que Cristo Jesus, ele veio para nos livrar do pecado e da culpa. Em Isaías 53, verso 12,
ele diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma, falando de Jesus, ele derramou a sua alma na morte. Ele foi condenado e contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado nosso, o pecado de muitos, e pelos transgressores, por nós, ele intercedeu. Então nós temos que ter consciência do sacrifício de Cristo Jesus para nos livrar do pecado e da culpa. E também, queridos, termos consciência que em Hebreus 7:25 diz: por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, Cristo ele pode salvar a todos, aqueles que querem se achegar a Deus, Cristo vivendo sempre para interceder por nós. Então Cristo, na oração sacerdotal, ele intercedeu por nós, para que o Senhor nos santificasse. Santificar é o quê? É tirar todo o peso do pecado que está sobre nós. É tirar o escrito de dívida que estava sobre nós. Que escrito de dívida é esse? O salário do pecado é a morte. Ou seja, Cristo ele intercedeu por nós para que Deus santificasse a nossa vida, para tirarmos do pecado e da culpa do pecado e santificar a nossa vida para o reino dos céus. Então o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que todos os sentimentos de culpa não são ruins, há sentimentos de culpas que constroem a vida de pessoas, que transforma a vida de pessoas. O grande exemplo, Pedro, e nós temos que ter esta consciência. Nós não vamos alcançar a perfeição neste mundo. E temos que ter a consciência que Cristo pagou um alto preço para nos libertar do império das trevas, do pecado, nos libertar da culpa e nos garantir o céu, a salvação, a santificação, a justificação dos nossos pecados. Que Deus te abençoe, queridos, e até ao nosso próximo estudo que iniciaremos amanhã. Vamos orar encerrando? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Aplica esta palavra em cada coração. Edifica vidas, ó Pai. Que o teu Espírito Santo possa tratar em nossa vida o pecado e a culpa do pecado. E olharmos para Cristo, aquele que derramou o seu sangue para nos purificar de todo pecado. E por meio dele sermos salvos pela graça, mediante a fé. Abençoa, Senhor Deus, cada família e supra, Senhor Deus, as necessidades de cada um. Aqueles que estão doentes, cura, Senhor, de acordo com a tua vontade. É a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus, hoje e sempre, e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.